Vou agora para os Estados Unidos porque o médico Salvador Plascencia se declarou culpado por 4 acusações de distribuição ilegal de cetamina no caso relacionado à morte de Matthew Perry, famoso ator que estrelou o seriado Friends. O ator morreu por overdose em sua casa em Los Angeles no ano de 2023. E o médico, gente, pode pegar até 40 anos de prisão. Outros envolvidos, como o médico Mark Chaves, já confessaram a culpa. A única que ainda não fechou acordo é Jasven Sangha, acusada de ser a fornecedora dessa dose letal. O caso está em investigação lá nos Estados Unidos, repercutindo muito depois dessa confissão. E se nós estamos falando de Estados Unidos, vamos falar com ela. Ai, como é bom falar com Miriam Spritzer, tanto nego feio aqui, né? Os cara para de falar, pelo amor de Deus. Meu, chato, pelo atrapalha. amor de Deus. Miriam Spritzer veio a brilhantar este programa. Mil perdões, viu? Desculpa, porque a sua beleza, a sua delicadeza aqui só tendem a melhorar um pouco esse ambiente horroroso no qual nós trabalhamos. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Eu estava adorando escutar as conversas e os comentários, como sempre, né, que eu fico aqui esperando para entrar no ar. E, gente, é o seguinte, na verdade, esse caso do Matthew Perry, ele ainda vai demorar algum tempo para chegar em conclusão, porque a gente fala que esse é um tipo daqueles casos que tem muitos co-conspiradores. Então, na verdade, essas pessoas que estão né, assumindo que cometeram algum crime, que estão se colocando como culpadas, é para talvez se livrar até de uma pena um pouco maior do que poderia acontecer, ou de mostrar que elas estão cooperando com as autoridades. Então, no caso, né, provavelmente o que a gente vai ver é que essa mulher, que é a grande conspiradora, que é quem realmente vendeu a ketamina ilegal para o Matthew Perry, que ela provavelmente vai acabar respondendo por grande parte desse crime, e que os outros vão acabar saindo ali, ou talvez perdendo licenças médicas, ou talvez sendo presos por 1 ou 2 anos no máximo. A gente está comparando aí com uma possibilidade de 40 anos, né? Então, como eles vão mostrar ali que estão cooperando com as autoridades e que estão abertos até algum tipo de retorno à sociedade, talvez eles saiam ali com uma pena um pouco mais leve, ou até nenhuma pena de verdade, dependendo de como os advogados de defesa dele forem trabalhar nesse caso. Mas a gente vai ver alguns desenvolvimentos pouco a pouco, né? Porque o sistema, a justiça, ela é um pouco mais lenta do que outros órgãos da política. Então, isso vai ser algo que a gente vai ver no passar dos próximos meses, porque a verdade é, ninguém quer ir a julgamento, as pessoas não querem ir a se posicionar na frente de uma corte, né, no caso. O Adriles tem uma pergunta. Eu quero um contexto. Ele usava cetamina para dar barato, para curar dor. Por que era prescrito a cetamina para ele? Porque estão responsabilizando o médico, então era uma coisa de prescrição. Ele tomava por uma questão médica ou era para dar um baratão? O Regis falou que já tomou uma cetamina que ficou doidão. Como é que é o negócio aí? O Matthew Perry, ele sofria de depressão, então e outras questões de saúde, então ele usava a ketamina como parte do tratamento médico dele. No entanto, ele é uma pessoa que sofria já de adição, então ele já na época que ele fazia Friends, ele já tinha saído da série algumas vezes, né, tinha tido intervalo para ir para reabilitação, para tentar não usar mais drogas e outros, não só drogas ilícitas, mas também, né, remédios que acabavam dando algum efeito ali que eram aditivos. E o que acontece foi que talvez a forma de tratamento para ele, eu não sou médica, eu não posso comentar isso, mas talvez a forma podia ser prescrever a cetamina, ou também tinham outras alternativas de tratamento que não vinculassem a esse tipo de medicamento. Então, tem essa parte, esse médico que foi à tona, ele comenta que talvez a posição dele, né, para se colocar como culpado, foi exatamente que ele se arrepende da prescrição do remédio, que ele se arrepende da forma do tratamento, que talvez não tenha sido o tratamento correto, mas aí entre ser um malpractice, né, um erro médico de fato, ou talvez simplesmente pela gestão da medicação dentro de casa do Matthew Perry, ou até o uso além do que estava prescrito, tem um longo caminho pela frente que vai ter que ser investigado e também vai ter que ir a tribunal. Então, o que a gente está vendo hoje, na verdade, é o assumir a culpa, talvez para não ter, no final, uma pena muito longa. Miriam, só... Bom dia, Miriam. Bom dia. Primeiro que tem um detalhe importante, isso que você acabou de falar agora e que eu ia pontuar. Ele se declarou culpado para justamente não pegar uma pena maior.
Porque se ele se declara inocente, muito provavelmente a pena era de 60, 70 anos. Isso aí é acordo já de tribunal. E tem uma coisa muito interessante. Os Estados Unidos são o país em que a hipocondria é completamente disseminada. É um país onde pessoas morrem viciadas em analgésicos. A indústria farmacêutica lucra. E a indústria farmacêutica tem um lobby poderosíssimo e que faz que realmente a pessoa... tem, inclusive, vários casos de artistas, por exemplo, que morreram vitimados por excesso de analgésicos. Que loucura, Você né? imagina, então, de opiáceos, de medicamentos, que era uma coisa... Agora, quando o Adriles falou que eu nunca usei essa substância, mas na minha infância... Você já usou outras, fala a verdade. Na minha infância, havia um xarope, que era um xarope... tomou? A marca era Benadryl. Lembro disso, Era eu um lembro. xarope que, cara, toda criança da Nossa. minha geração tomava. Anos depois, nós ficamos... Toda criança? Não, pera aí, calma lá. Toda- Eu não toda tomei cri- isso, não. O Benadryl. Toda criança tomava, e aí, anos depois, esse medicamento foi retirado porque ele provocava alucinações. E agora eu entendo grande parte da minha Mi, infância. só um minuto para fechar, que eu sei que a sua agenda tá super extensa aí. Eu queria só que você falasse um pouco a importância do Matthew Perry no cinema, né? No mundo artístico aí de Hollywood. Tudo que é relacionado a ele viraliza pela importância dele, né? Exatamente. O Matthew Perry, ele foi um ator renomadíssimo de comédia e muito querido pelo público, e ele também ajudava a escrever roteiros. Então, ele tem esse impacto também por trás das câmeras. Ele era uma pessoa querida pelos elencos, pelas equipes, pelo público, principalmente. Então, e é como o Robin Williams, né? Quando a gente vê um ator que ele é conhecido por trazer alegria às pessoas, por ser engraçado, por ser um personagem principalmente de comédia, geralmente a gente associa eles, o Philip Seymour Hoffman também, similares, né? Claro, cada um na sua importância dentro do cinema e da televisão. Impacta muito a gente ver quando tem um final de vida tão trágico. E no caso do Matthew Perry, aconteceu que ele estava no momento de reabilitação na vida dele. Ele tinha acabado de escrever uma autobiografia, ele estava começando a falar sobre os seus problemas de saúde, de vícios, de depressão. Então, ele começou a ser uma pessoa pública para falar desses problemas que muitos americanos sofrem, né? Como a gente está falando aí da indústria farmacêutica, enfim, questões de depressão que até pouco tempo atrás não se falava tanto e hoje em dia se fala até muito sobre isso. Então, ele começou a trazer essas coisas à tona e isso foi por isso que a morte dele afetou muita gente se compadeceu com o que aconteceu, né? Porque era um momento que ele estava se recuperando e a gente viu como o elenco da série Friends, que é uma das séries, se não a série mais famosa, né, historicamente falando, que também reagiram à morte dele, que foi uma coisa muito triste. Sim. Miriam Spritzer participando com a gente aqui do Além da Notícia. É sempre uma honra, um prazer imenso. Essa grande jornalista que faz várias coberturas do mundo do entretenimento e dando uma palhinha aqui pra gente. Obrigado, Mi. Ô, Paulo. Beijo, Paulo, tchau. A Fala, Miriam Adriles, é muito que foi? bondosa, muito generosa, uma jornalista muito complacente à natureza humana. Na verdade, o Matthew Perry foi ator de um personagem só, tava em decadência, tava Adriles, nem esquecido. vem com esse Friends é uma papo, série meu. chata pra Pelo amor, cacete. chata é você. Seinfeld é muito melhor. Agora, não dá pra comparar com o Robin Williams, que era um grande ator, e com o Philip Seymour Hoffman, que era um grande ator também. O Matthew Perry, ele tinha limitações Na no tua talento cabeça, dele. né, Adriles? E era um ator. Qual outro personagem que ele fez Na além tua daquele negócio de cabeça, Friends? amigo, na tua Coadjuvante cabeça. de Friends, que é uma série ator, ele chata. fazendo um grande Ele tava personagem, decadente, naturalmente- e a decadência e o sumiço É dele que nem o- corroboraram na depressão do cara. É claro, tem É que falar. que nem Jornalista o- tem que falar a real. Era É isso. que nem os Tava caras esquecido. de uma música só, Regis. Tava Tadeu. esquecido. O cara Pois vai é. lá e One resolve. hit wonders.